Boa noite, seja muito bem-vindo à segunda temporada do Talk Pretas. Está começando mais um programa criado para informar, inspirar, fortalecer e dar visibilidade às vozes que transformam a nossa sociedade todos os dias. O Talk Pretas é um espaço de diálogo, representatividade, valorização da comunidade negra, trazendo histórias, experiências, conhecimento, talentos e iniciativas que mostram que informação, educação, identidade e oportunidades são ferramentas capazes de transformar vidas e comunidades inteiras. Eu sou Ana Carolina Vidal, mulher negra, empresária, mãe, ativista da causa social e com muito orgulho apresentadora deste programa, que nasceu para promover o conhecimento, o empoderamento, a inclusão e a valorização das histórias que muitas das vezes não ocupam o espaço que merecem. E no programa de hoje vamos falar sobre um assunto que está presente em praticamente todos os aspectos da nossa vida: tecnologia e inovação. Mas vamos além de falar sobre celulares, computadores, inteligência artificial, redes sociais ou novas ferramentas digitais. Hoje queremos refletir sobre uma pergunta muito importante: quem está tendo acesso às oportunidades que a tecnologia está criando? Vivemos em uma sociedade cada vez mais digital. Hoje podemos estudar pela internet, trabalhar remotamente, abrir empresa utilizando as redes sociais, vender produtos para as pessoas de diferentes cidades, criar conteúdos, construir uma marca pessoal, oferecer serviços, participar de comunidades profissionais, até desenvolver negócios que não existiam há poucos anos. A transformação digital abriu portas que antes pareciam distantes, porém também trouxe um desafio. Para que essas portas sejam realmente acessíveis, é preciso garantir inclusão, conhecimento e representatividade. Quando falamos especialmente sobre mulheres negras, essa discussão ganha ainda mais importância. A tecnologia pode ser uma poderosa ferramenta de autonomia econômica. Uma mulher pode transformar seu conhecimento em um produto digital, sua experiência profissional em uma consultoria, sua criatividade em conteúdo, sua habilidade em serviço e a sua história em uma marca capaz de alcançar milhares de pessoas. As plataformas digitais também permitem que muitas mulheres negras ocupem espaços de fala, construam comunidades, fortaleçam seus negócios e apresentem ao mundo suas próprias narrativas. Durante muito tempo, muitas mulheres negras foram colocadas em posições em que precisavam apenas executar, mas raramente eram vistas como líderes, especialistas, estrategistas, criadoras ou donas dos seus próprios negócios. Hoje, o ambiente digital permite romper parte dessas barreiras, mas estar na internet não significa automaticamente ter oportunidades. É preciso saber utilizar as ferramentas disponíveis de maneira estratégica. Não basta apenas estar presente nas redes sociais, é necessário compreender posicionamento, comunicação, marketing, vendas, construção de autoridade, relacionamento, criação de conteúdo, empreendedorismo e principalmente entender que conhecimento também é patrimônio. A tecnologia pode democratizar o acesso à informação, mas a inclusão digital precisa caminhar junto com a educação digital. E existe outra questão fundamental: representatividade. Quando uma mulher negra aparece como especialista em tecnologia, empreendedora, mentora, executiva, programadora, estrategista, criadora de conteúdo ou fundadora de uma empresa, ela não está apenas ocupando um espaço para si, ela também está ampliando o imaginário de outras meninas e mulheres negras. Ela está mostrando que existem possibilidades e que talvez uma das maiores transformações provocadas pela tecnologia seja justamente essa: a capacidade de criar novas referências. Hoje, uma menina negra pode acessar pela internet conteúdos produzidos por mulheres negras que parecem com ela, ouvir histórias de profissionais negros, encontrar oportunidades de formação, participar de comunidades, conhecer empreendedoras e descobrir profissões que talvez nem soubesse que existem. Ao mesmo tempo, precisamos falar sobre os desafios: a desigualdade de acesso à internet, a falta de formação tecnológica, o preconceito, a falta de recursos financeiros, a dificuldade de acesso às redes profissionais e aos estereótipos que ainda limitam a participação de mulheres negras no universo digital. Por isso, para falar sobre tecnologia e também para falar sobre oportunidade, educação, independência financeira, empreendedorismo e futuro, a inovação não deve ser compreendida apenas como uma criação de algo novo. Ela também deve significar encontrar novas maneiras de resolver problemas antigos, criar caminhos diferentes e transformar conhecimento em soluções. E quando mulheres negras conseguem acessar o universo, elas não apenas participam da transformação digital, elas também ajudam a transformar o próprio mercado. É justamente sobre esse encontro entre tecnologia, posicionamento e empreendedorismo, carreira, inovação e empoderamento feminino que vamos conversar hoje.
Para aprofundar essa discussão, recebemos uma convidada que possui uma trajetória construída justamente na conexão entre conhecimento, estratégia, empreendedorismo e transformação. Nossa convidada de hoje é a Abdian Rosa, empresária, assistente social, estrategista de posicionamento e negócios digitais para mulheres negras em ascensão, mentora, palestrante e escritora. Ao longo da sua trajetória, a Abdian Rosa vem atuando para mulheres negras a compreenderem o seu valor, fortalecerem seu posicionamento e encontrarem caminhos estratégicos para crescer profissionalmente no ambiente digital. Sua experiência reúne diferentes áreas do conhecimento e permite uma visão ampla sobre desafios e as oportunidades que surgem quando mulheres negras ocupam novos espaços no empreendedorismo e no mundo digital. Hoje ela chega no Talk Pretas para compartilhar conhecimento, experiências e reflexões sobre como a tecnologia pode deixar de ser apenas uma ferramenta e se transformar em uma verdadeira aliada para o crescimento, a autonomia e o protagonismo de mulheres negras. Abdian Rosa, seja muito bem-vinda ao Talk Pretas. Prazer imenso estar aqui com você hoje. Muito obrigada. E vamos começar o nosso bate-papo. Eu quero começar assim, te perguntando sobre como que você entrou nesse caminho, né? Um pouco da sua trajetória até chegar no mercado digital. Então, eu sou assistente social de formação e servidora pública, então quando eu começo a desenvolver esse trabalho, eu ainda estou no serviço público, faço essa conciliação por 7 meses e inicialmente direcionando assistentes sociais para desenvolver o trabalho de forma autônoma. Ocorre que a maioria das assistentes sociais são mulheres negras, né? Então, a partir daí, a gente já começa esse trabalho. E nesse trabalho, quando eu começo ali vendendo meu e-book, né, inicialmente, e depois levo essa empresa a ser uma das principais referências do país na capacitação de assistentes sociais para trabalho autônomo, vem a necessidade de trabalhar minha marca pessoal, né, a Abdian Rosa. E aí eu começo a trabalhar a partir desse lugar de posicionamento, né, de construção de ecossistema de faturamento, né, diversificação de fontes de receita e também, né, funis estratégicos de atração e vendas, que eu vejo que é uma grande dificuldade. E dentro disso, trago todo o meu arcabouço profissional como assistente social e na metodologia incluo leitura social aplicada, para que a partir disso eu consiga direcionar esses negócios de mulheres negras considerando o que lhes atravessa. Tá? Eu costumo dizer que resultado ele também é atravessado por percepção social e inconsciente coletivo. E se no momento do desenho dessas estratégias a gente não considerar esses atravessamentos, dificilmente será possível ter resultados que de fato façam sentido. E aí, quando você fala de atravessamento, é óbvio que só de você falar já veio várias coisas na mente, mas para o pessoal de casa poder entender como que foi esses atravessamentos e a partir de qual perspectiva você foi ensinando essas mulheres a ter mais conexão com o mercado digital. Perfeito. Aí eu preciso necessariamente lançar a mão do meu arcabouço profissional, onde a gente identifica todas as estruturas. Então, quando a gente fala desse atravessamento, necessariamente é toda uma construção sócio-histórica dessa mulher negra, né, no período escravidão, pós-escravidão, o que isso gerou, né, o que isso gerou de consequências, como que essas mulheres elas são percebidas socialmente. Então, a partir desse lugar de percepção social, que na metodologia eu encontro um caminho para fazer com que esse hackeamento aconteça, né? Então, parto primeiro no meu lugar de uma mulher preta retinta no digital, né, nordestina também, porque eu sou atravessada por isso, e que começo a trabalhar, que consigo trabalhar auto ticket. Então, quais foram os caminhos que eu, de fato, desenvolvi e a partir dessa minha vivência, né, e todo um arcabouço profissional, e atendendo e gerando resultado para essas mulheres, construo essa minha metodologia para que esse posicionamento possa, de fato, ser efetivo para que essas mulheres possam ter resultados. E o seu posicionamento, a sua empresa, ela já nasceu no digital? A minha empresa já nasceu no digital. Então, nos últimos 7 anos, né, eu venho fazendo esse trabalho, inicialmente conciliando com o serviço público, até que eu peço a exoneração do serviço público para viver necessariamente do meu negócio. E quando falamos em empoderamento feminino, negro, qual é o papel da tecnologia nesse processo? Voz.
Porque quando nós falamos, né, dessas oportunidades que historicamente elas são cerceadas, posso assim dizer, para mulheres negras, né? E aí a gente rompe aquela barreira de muitas vezes precisar de alguém que abra um caminho, né? Então a tecnologia vem para que você coloque a sua voz e dentro dessa perspectiva não significa dizer que será fácil, né? Você tem a ferramenta que te traz essa potencialização, mas de fato você consegue quebrar ainda mais uma barreira. Não conseguimos dizer nem que será fácil e nem que seremos ouvidas. Sim, exatamente. Simplesmente temos voz, tá? É um começo. Sim. E aí, quando as mulheres negras, elas entram nessa plataforma digital, elas entram nesse começo, nesse universo, e vão ganhando voz, acontecem duas coisas. Você me corrija se eu estiver errado. O primeiro é o medo, o desespero, porque nunca tive voz, ninguém nunca me ouviu. E aí eu tô falando um pouco do meu lugar, né, de construção. Tipo, sempre quis falar, sempre quis ser ouvida, mas nunca fui. E aí, quando você começa a falar, a sensação é muito boa, mas um medo apavorante, tipo, e agora? O que eu faço? E junto com o medo, paralelo, vem também a construção da autoestima. Sim. A gente vive numa sociedade onde uma autoestima saudável, eu posso dizer que nos foi negada, assim. A gente não cresceu, e existe, claro que existem as exceções, mas a grande maioria das mulheres negras não cresceram tendo uma autoestima saudável. Sim. Então, acaba que ter voz ajuda a gente a desenvolver essa autoestima, a criar coragem de existir. E como que o seu trabalho lida com esses dois momentos, assim, o medo e a autoestima? Eu digo que a leitura social aplicada é um dos principais diferenciais do meu negócio, porque quando eu penso sobre esse medo, vai um pouco mais profundo, porque esse medo é histórico, né? Então, para a mulher negra, arriscar é algo que pega num lugar muito sensível. Por quê? Porque nós aprendemos a ter um zelo excessivo pelo nosso nome, em virtude de tudo que foi construído. Então, o erro, para nós, ele não é um mero erro, né? Ele é um indicativo de talvez uma perda que vai ser uma perda irreversível, por exemplo. É quase como um grande fracasso, né? Errar não é uma possibilidade. E isso vem da criação, né? Isso. A gente é ensinado a não errar, nunca em lugar nenhum, principalmente em público. E essa criação vem dessa construção sociohistórica. Então, quando essa mulher negra ela se vê numa situação que ela precisa arriscar, que ela precisa muitas vezes dar a cara a tapa, posso assim dizer, há esse medo mais profundo, até porque muitas vezes ela já conquistou algumas coisas e o medo de perder tudo aquilo que conquistou acaba paralisando. Então, a partir desse olhar, porque primeiro eu sempre digo que a gente lê, compreende a realidade para intervir. Não existe intervenção sem leitura de realidade. Então, no momento que há uma consciência do que está posto socialmente, a partir daquilo ali a gente entende quais são os mecanismos de superação. Então, uma das coisas que eu falo muito, inclusive falei hoje lá no meu perfil, se tem uma coisa que mulheres negras não podem se dar o luxo, é de ser sem parecer. E esse é uma grande dificuldade que mulheres negras têm, porque elas constroem essa jornada. Em virtude de estar sempre tendo que fazer mais, nunca é suficiente. Então, eu não coloco minhas credenciais, eu não falo o que eu faço, eu não me amostro, né? Como a gente fala lá na Bahia. Eu acho que tudo é pouco. Tipo assim, mas, nossa, você faz tudo isso. Um dia eu tava fazendo um atendimento e a cliente falou assim... Nossa, mas você entende muito de muita coisa, né? Aparentemente sim, mas a gente não linka isso como um valor, né? Como uma qualidade. A gente acha que é normal e que todo mundo tá ali no mesmo nível e na verdade não. Então, quando eu trago esse pilar do posicionamento, é muito sobre, primeiro, esse reconhecer-se, para partir desse reconhecimento, isso de você, trajetória, a construção, você se posicionar socialmente a partir do que você construiu. Então, essa identificação dessa jornada faz com que essa mulher ela compreenda, por exemplo, qual é o preço que ela precisa cobrar em virtude do valor que tem, né? Como que ela vai colocar isso no mundo para elevar a percepção e desejo, porque quando a gente fala sobre precificação, por exemplo, e é necessariamente sobre o quanto o outro deseja o acesso a você. Sim.
né? Se a gente não trabalha a partir desse lugar de elevação de percepção e desejo, você entra no jogo do preço e não do valor. Então, é um trabalho que leva para esse lugar de percepção, elevação de desejo, não necessariamente pelo seu produto, mas pelo acesso a você. Porque quando isso acontece, a escolha pelo produto é consequência do quanto essa pessoa quer o acesso a você. Perfeito. E explica um pouquinho para o pessoal de casa a diferença entre preço e valor. Como que a pessoa compreende esses valores? Então, é uma relação muito como é que causa e consequência. É uma relação causa e consequência, por quê? A partir do momento que você tem um valor elevado, ou a percepção desse valor, porque às vezes você tem um valor elevado, mas a percepção não acompanha o tamanho do valor, e aí você vai brigar por preço, e o preço necessariamente é o monetário, o que é que você vai cobrar. E o valor é o que esse preço ele precisa acompanhar. É a percepção. Eu sempre, por exemplo, para vocês de casa entenderem, quando você está no supermercado e tem ali várias marcas do mesmo produto, e é muito fácil você falar, não, essa daqui, esse produto X, ele é mais caro porque é de tal marca. Esse produto, apesar de ser a mesma coisa, ele é mais barato porque a marca dele tem menos valor. Então, o valor é como se fosse a roupa ou o embrulho que representa aquilo. Então, quando eu compro uma caixa de chocolate, que fica fácil. Se eu pego uma caixa de Lacta e pego uma caixa de Ferrero Rocher, eu sei a diferença de valor pela embalagem. Uma tem uma embalagem dourada, com letras lindas e maravilhosas, outra tem uma embalagem mais simples. Então, só de olhar, você sabe qual é o mais caro, mesmo que você nunca tenha comido nenhum dos dois chocolates. E aí você ajuda as pessoas a entenderem qual é a melhor embalagem para o conteúdo que ela tem. Exatamente, exatamente. Gente, isso é muito importante. Parece brincadeira, mas o que ela falou sobre esse contexto histórico é muito vivido no dia a dia. Eu que geralmente palestro para crianças em escola pública, e eu sempre conto um pouco da minha história. Eu falo, gente, a minha avó sempre me ensinou a ser 2 vezes melhor em qualquer ambiente que eu estivesse. Então a minha nota tinha que ser a melhor da turma, meu posicionamento, minha redação, tudo que eu fazia na escola tinha que ser muito melhor para que eu pudesse ter um mínimo de respeito. Então ela falava com essas palavras. Para que você pudesse ter um mínimo de respeito, você precisa ser 2 vezes melhor. E isso não era só na minha casa. A maioria das famílias negras tem esse tipo de processo educacional. Então você precisa ser muito melhor para ser minimamente respeitado. Então, se a gente não pode dar o luxo de fazer mais ou menos, de ir de qualquer jeito, de se vestir de qualquer jeito. Eu sempre falo, trago muito essa relação quando eu conheço alguém. E eu falo, gente, mas os homens da minha família são muito bem vestidos. Assim, meus irmãos não saem assim na rua. E aí eu comecei a reparar que eram porque eles eram homens negros criados numa família de pessoas negras. Então, é isso que ela mostra para os seus clientes, né? Sim. E aí, como que funciona o seu processo? Tipo, se a pessoa, ela chega, por exemplo, eu, Ana, cheguei até você, falei, ó, minha história é essa, estudo consultoria de imagem há 15 anos, sempre erro a conta, e atuo há tanto tempo, tenho X clientes, o que que você faz comigo a partir do momento que eu chego até você? Perfeito. Primeiro eu preciso entender esse cenário, tanto pessoal quanto de estrutura de negócio, porque eu tenho um ecossistema e dentro do meu ecossistema ele vai atender mulheres, né? Eu já trabalho necessariamente com mulheres negras no momento de negócio que ela esteja, né? Então eu tenho desde uma comunidade, hoje eu tenho um objetivo, né? Eu tenho dito que é um objetivo de vida, que é levar mulheres negras a faturarem pelo menos 10 mil por mês. Porque eu entendo que faturamento não é lucro. E se não está entrando nem na empresa 10 mil, o quanto que não está entrando nesse bolso? Então, esse realmente é um objetivo meu. Então, eu tenho desde esse caminho de levar essa mulher negra a chegar a um faturamento de 10 mil a múltiplos 5, 6 dígitos de faturamento, que é hoje a Mastermind, né, que eu tenho. Hoje eu tenho a primeira e única Mastermind de mulheres negras do Brasil. Então, já estão ali mulheres com nível de maturidade, né, pessoal e empresarial também. Então, eu primeiro preciso entender quem é essa pessoa, né, como é que esse corpo existe no mundo. A partir disso, o que essa pessoa tem enquanto estrutura de negócio para direcionar e construir, né? Então, se já há um trabalho sendo feito, a gente entender quais são as lacunas, né? Onde que o dinheiro está realmente
esvaindo ali para que a gente possa, de fato, auxiliar. Se ela está conseguindo monetizar o tanto que pode, na maioria não está, e como que ela pode cada vez mais ter um negócio que traga mais lucratividade com menos esforço. E isso aí eu preciso da estratégia. Porque quanto mais estratégico o processo, não é que seja fácil, mas é mais leve, né? Então a gente, e ainda considerando, né, toda uma construção, é a lógica do braçal. Então a gente acha que quanto mais braço coloca-se, mais resultado se tem. Na verdade, não é por esse caminho. Quanto mais estratégico é o processo, né, mais leve e, na maioria das vezes, mais lucrativo também. Então, a partir desses pilares, hoje eu trabalho necessariamente com 5 pilares, né? Então, posicionamento irresistível, ecossistema de faturamento, que é a diversificação de fontes de receita, né? Funis estratégicos de atração e vendas, ambiência e desfrute. Porque se tirar o desfrute dessa equação, a coisa vai desandar. Eu digo que desfrutar não é só sobre recarga, é combustível também. E essa mulher, que é uma dificuldade que nós temos, né, de fazer. Descansar, então, parar. Exatamente. Eu tenho o evento Negócios e Desfrute, né, que inclusive vai acontecer aqui, e não raras vezes eu recebo a seguinte pergunta: sim, mas qual é a palestra? Qual é o conteúdo? Ok, vai ter também, mas é para você parar e desfrutar. E é uma dificuldade muito grande, né? Então, eu entendo que esses 5 pilares, eles são a base. Então, quando as coisas não estão funcionando, pode olhar para esses 5, que um ou mais desses 5 está desalinhado. Está falhando. Gente, a gente vai voltar depois do intervalo para continuar falando sobre esse assunto. Ela trouxe vários temas muito interessantes e a gente vai descrever um pouquinho mais desses pilares no próximo bloco.